discordando do acidente. Exatamente aqui, porque aqui cabe controvérsia, porque é uma casa de saber, e só se chega ao saber exatamente com o contraditório. Quanto ao caso ainda de Luiz Guimarães, quando aconteceu o acidente, ele estava na televisão ligada, e apareceu uma reportagem de uma gravação de vídeo, desse amador. Nunca mais eu ouvi esse vídeo, mas eu escutei inicialmente, entendeu? Colocam, não pode ter sido enganado, mas eu escutei uma voz dizendo assim: adeus, todo mundo. Nunca mais eu ouvi essa gravação. Agora, eu vi, ficou gravado isso. Você pode esperar a data da lei, nunca mais eu ouvi essa gravação. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. E a respeito do outro feito nela? A respeito disso? Brasil tem uma tradição, veja bem, a morte do presidente Vitalino, a morte de Castelo Branco. Então, nós temos, quando públicos, não é, várias dúvidas. Agora, por quê? Porque muitas vezes, no passado, autoridades, não é, se querem conhecer a história real, não é, abandona a história oficial. A frase não é minha, de alguém. Pois bem, figuras políticas, figuras de destaque, muitas vezes têm mortes acidentais. E, algumas vezes, é dado uma morte que não é a morte real. Então, é que eu digo, se o nosso povo é desconfiado, nós tivemos uma época em São Paulo, um legista famoso, que era famoso por assinar laudos do então governo oficial. Nós tínhamos. Então, foi essa fase. Então, daí a descrença, não é, imerecida na quase totalidade ou válida em muitos casos. Não é? Mas, aí eu digo, o perito só atesta o que encontra. Eu não posso achar, eu não posso entender, eu não posso acreditar, eu tenho que demonstrar. Então, eu não tive acesso ao andamento da morte do Dr. Tancredo. Confesso, eu não estudei, aí eu não posso me pronunciar. Agora sei que houve versões, houve divulgações e que há questionamentos pela proeminência que ele tinha, pelo cargo que ele ia ocupar. Né? Então há questionamentos do povo brasileiro. Mas honestamente eu não estou unidade para comentar. Uma curiosidade, talvez não funcionando tecnicamente, mas fazendo uma conjectura, seria talvez a parte da promotoria dos delegados. Eu disse que o PT morreu praticamente no começo da nossa guerra, entre junho e julho. Suzana, final, por que seria esse laço de tempo, será que foi preparado pelo Espírito no Brasil, que houve na memória? Ela estaria fazendo tanto tempo sozinho ou em grupo? Eu entendo, eu acredito que Suzana foi colocada na vida do Dr. Paulo César Farias já com uma finalidade. Eu acredito. Ela foi usada para se fundamentar o passional. Se o Dr. Paulo César morresse de qualquer outro modo, haveria investigações que poderiam procurar bens, valores, os inquéritos onde ele era iniciado no Supremo Tribunal Federal. Então, a maneira de tirar o caso por menos era exatamente suicídio ou passional. Suicídio, ele não tinha perfil de suicídio, jamais o PC ia cometer um ato desse porte. Então, no meu entendimento, Suzana é levada pela Zélia, prima, uma cafetina lá em Maceió conhecida, é apresentada, quando é verdade dele, é apresentado lá no Corpo de Bombeiro e entra na vida. Então já havia a Daniela, que trabalhava na boutique lá, que pertencia a Suzana, era namorada do Carlos Reinaldo. Então todos os passos de Suzana eram monitorizados. Então, no meu entendimento, precisava da gravação para o dentista. Suzana vem a São Paulo, uma mulher experiente, uma mulher independente, e se encontra com o dentista, janta com ele, se sai ou não,
é da conta dela e deles, não desafou nem nada. Nós não cuidamos nem da vida sexual da gente, vamos legislar sobre a vida sexual de todos. Não é? Como é que a pessoa vai dar opinião sobre a... Ninguém tem nada a ver com isso, ela é uma mulher adulta, se porventura... Agora, o que a gente não acredita, não aceita, é que dessa saída resultar um amor tão intenso que levasse a deixar aquela mensagem no momento que ia se auto-destruir. Então, no meu entendimento, era parte fundamental passional. Eles precisavam de algum indício, de alguma coisa, que provasse o suicídio. Então, é assim que eu entendo. E outra coisa, o delegado que era oficial na região para, digamos assim, apurar o caso, o delegado de Guaxuma era o doutor Tenório. Fernando Tenório, um homem idôneo, um homem correto, um homem que visite o manuseio. Vocês sabem que tem homens assim, homem íntegro. Então, resultado, ele não foi indicado. O secretário põe um delegado distante do interior e experiente para conduzir o caso exatamente no sentido foi e deu no que deu. Então, são essas coisas que mostram realmente que houve uma... se fomentou, se fabricou, né, e precisava de tempo. Mata TC logo após o jantar, o vigia diz, doutor, o deputado saiu nas primeiras horas da madrugada, o vigia civil. Os militares dizem que ele saiu após 1 da manhã, em torno de 1 da manhã. Mas o vigia, que era civil, diz que foi nas primeiras horas da madrugada, está no depoimento. Então, veja bem, ela foi mantida viva, não sei se para emitir os telefonemas, de novo, o professor Ricardo Molina da Unicamp, ele diz, nos 3 telefonemas, Suzana chorava e denotava mesmo. Na gravação ampliada, o professor Molina notou que ela chorava, ela estava subjugada, ela foi obrigada a ler, ela se despedia daquele dentista que conheceu apenas uma vez aí em São Paulo e não deixou nada escrito para a família, nada para as pessoas que tinham um significado afetivo maior. É muito estranho, eu entendo que ela foi mantida viva para o passional. Uma participação aqui. Sim. Sim. Ela era besta. Ela usava uma das criminalistas de medicina forense. A primeira coisa que eu vou olhar, quando eu encontro um cadáver, se a arma está do lado direito e está do lado esquerdo. Isso não é definição. São vestígios que podem se transformar em indícios. Tá certo? Então, no local de crime, se está na mão direita, se ela é besta, como é que ela vai atirar com a esquerda? Ela atiraria com a direita, isso aí é universal. E mesmo que atirasse com a mão só, ela não poderia ocasionar aquele tipo de disparo sem o apoio, não é isso, da outra mão. Teria que ser dada com as duas mãos para ter aquela trajetória. Com a mão esquerda só, não seria suficiente. Aí, a angústia do Batan. O Batan notou esse detalhe. O Lamartine Pizarro Mendes também fez um parecer sobre isso. Professor de criminalista. A mão esquerda, da esquerda para a direita, não daria aquela angulação. Só se com as duas naquela posição que ele chamou de anômala. Por isso que ele teve esse cuidado de usar as duas mãos. E se fosse com a esquerda, ela atiraria com a esquerda e colocaria a região palmar direita aberta para apresentar o chumbo. Né? Fica. Então, na reconstituição, se notaria exatamente os erros grosseiros. Quem são hoje as novas investigações? Hoje, as novas investigações. Os delegados pediram na última quinta-feira um prazo de mais 15 dias. Já declararam que estão indiciados 4 seguranças, começando pelo cabo Reinaldo. Os 2 que estavam no serviço, o Geraldo, outros que... E ele declarou também que ainda não sabe se iniciará também o deputado. Isso foi divulgado pela imprensa. Estão aguardando uma quebra de sigilo no celular do Reinaldo para
no desse caso, há uma torre próxima à casa de Guaxuma e a Polícia Federal ainda não liberou exatamente esse pedido para eles estão precisando disso aí para estabelecer um maior nexo causal. Mas hoje a investigação há indiciamento que a conclusão do inquérito é duplo homicídio. E tudo que eu falei, tudo que eu mostrei desde o início, graças a Deus ficou comprovado. Eu gostaria que eu fizesse um comentário sobre o caso também do Bolsa de São Paulo, de grande repercussão nacional, alguns anos atrás, o qual também ter envolvido o Sebastião Palhares. Isso para comentar também alguma coisa a respeito daquela questão da mudança da cena do crime, e por que é que sempre parece assim, né? Porque não existe essa sintonia entre a perícia e a polícia, que antecedente a mesma Secretaria de Segurança Pública. O próprio professor Sebastião Palhares, na palestra que deu anos atrás na faculdade, disse que sempre a polícia no Brasil se caracteriza pelo crime, e isso é importantíssimo para lembrar para a investigação. Isso atrapalha a investigação. Então, deixa eu comentar aqui, porque foi um crime que foi caracterizado pelo crime, no caso da Rua Cuba, não sei se vocês conhecem essa informação. Eu tenho sido acusado de antagonista do professor Badante, quando, na verdade, tudo começou com o caso de ter saído da minha discordância técnica com ele. Mais uma vez, a minha confissão. Eu jamais estudei, eu jamais li, o que sei é através de reportagens. Eu não posso me pronunciar tecnicamente sobre esse caso que a senhora fala. Se ele é um caso controverso, algum dia, não tendo muitos casos para me esclarecer, eu vou estudar, vou ler para poder responder. Agora, apenas quero dizer, é necessário a preservação do local. Eu faço parte de uma corrente que diz que o legista, ele participa da tecnofilosofia. Eu gosto de ir ao local. Todo respeito, toda liberdade, no libertismo não falo, eu só observo. Mas eu gosto de ir ao local. Há o experiência local e há o meu trabalho que começa no INL. Mas se eu puder estar na cena, agora, claro, a cena tem que ser preservada, tem que ser mantida exatamente para a contra-perícia e para um trabalho até mais profundo. Agora, peço desculpas, mas por ter sido em São Paulo, eu estou em Alagoas, e eu não tive cuidado, não tive ainda curiosidade de ler para dar um pronunciamento correto